Aracaju, boa tarde, Sergipe, 17 horas e 8 minutos agora, balanço geral pela sua Rádio Jornal, a voz do povo, nesta segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E estes são os principais destaques do seu balanço geral de hoje. A adutora do semiárido rompe, várias localidades do sertão sergipano estão sem água. DESO trabalha para normalizar o abastecimento até o final da tarde e início da noite de hoje. Sindicato dos Médicos pede que a Prefeitura de Aracaju regularize o pagamento dos médicos do Nestor Piva. 17 horas e 8 minutos na Jornal. Boa tarde, Heron Ribeiro, que chega trazendo os seus destaques para o balanço geral desta segunda-feira. Ok, boa tarde, amigo César Cabral. Um forte abraço para você que acompanha a maior audiência do rádio no seu final de tarde e início de noite. Com a decisão do STF que libera a arma e porte para a Guarda Municipal de todo o país, alguns parlamentos já começam a apresentar seus projetos. Já, mais informações. Em destaque também, o governo de Sergipe entrega selo escola para professores e homenageados, que vai acontecer aqui no estado de Sergipe, no Teatro Tobias Barreto de Menezes. Agora 17 horas e 9 minutos na Jornal 17 e 9, girando e tomando conta da cidade sem caô. Tá chegando ele, alô, Roberto Silva. Preso indivíduo que espancou mulher dentro de um ônibus na área de expansão da capital sergipana. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando a comunicação sergipana de luto com a morte do radialista e jornalista Paulo Lacerda. Além disso, também vou destacar o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe, o trânsito na capital sergipana, Aracaju, e outras informações daqui a pouquinho no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. Daqui a pouco você volta aqui no Balanço Geral desta segunda-feira. Agora vamos até o Baixo São Francisco. De lá chega ele, o vulcão do rádio brasileiro, trazendo seus destaques para a edição de hoje do Balanço Geral. Daqui a pouco ele chega então, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares e a direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Heron Ribeiro, César Cabral. Olha aí, 17 horas e 11 minutos na Jornal, 17 horas e 11. Pois é, seu Heron Ribeiro, hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2025, programa Balanço Geral, a partir de hoje, definitivamente, sem a participação de Paulo Lacerda, que nos deixou e foi morar no céu na última sexta-feira, onde estava internado no Hospital Primavera, aqui em Aracaju, acometido de uma infecção intestinal, que terminou por se tornar uma infecção generalizada, causando a sua morte no último domingo, ontem, dia 9 de março de 2025. Depois do Dia da Mulher, né? Exatamente, um dia após o Dia da Mulher. E eu que vim acompanhando para e passo a situação de Paulo, já vim um pouco, lhe confesso, e aos ouvintes da jornal, me preparando para essa notícia, porque eu vi que realmente nos últimos dias a doença tinha sido mais agressiva e ele já não estava mais resistindo, reagindo à medicação que estava sendo ministrada. Mas Deus sabe o que faz e, na sua grandiosidade, a gente torce que ele receba, como já deve ter recebido, na sua morada, o grande amigo, companheiro Paulo Lacerda. Tenho por ele, sempre tive um enorme carinho e ficará eternizado na minha memória, porque foi um profissional altamente competente, responsável, acolhedor,
abriu as portas para muitos colegas que estavam ingressando no rádio, Muitos começando jovens. a carreira. Eu fui um dos que ele me apoiou bastante. Viu? Pois é, e eu tenho certeza que ele, não só com você, mas com outras pessoas também fez isso, porque eu fui testemunha. Nos anos 70, 74, 75, por aí, na Rádio Difusora, quando funcionava ali na Rua Propriá com Lagarto, nós participávamos daquela equipe esportiva de Carlos Magalhães, na Difusora, e o Paulo era o coordenador. E ele, através dele, fazia também o jornalismo da emissora. Nós tínhamos um noticiário pela manhã, que eu apresentava com ele, depois com o Jailton Oliveira, e fizemos também à tarde o show esportivo, que até hoje continua no ar. Aliás, o Paulo, todo mundo que trabalhou com ele fazendo dupla, participando de uma cara, todo mundo fez. Seguiu em frente. Seguiu em frente, não é verdade? Era um professor e pé quente. Eu vi o Rosalvo, um depoimento importante do galego Rosalvo Nogueira. Rosalvo Nogueira. Foram vários profissionais, se eu for elencar aqui, são muitos, né? Graças a Deus. E Paulo sempre teve essa disposição. E como também, quem fazia dobradinha com ele, na reportagem se destacava também. Também, é verdade. Não é verdade? Porque não é querer jogar confete, não. Mas você sabe, eu sei, é que às vezes tem pessoas indo nessa área da comunicação, do rádio, jornalismo, né, do rádio, enfim, que é mais uma arte do que uma profissão, né? Então, tivemos alguns colegas ao longo da história, você deve ter conhecido algum, que às vezes ele não gostava de ensinar, né? Tivemos pessoas dessa. E outra coisa, o Paulo, quando ia chamar a atenção de alguém, ele dizia assim: olha, primeiro dizia, você é bom, rapaz, faça assim que agora é melhor. faça assim que melhora. Não é verdade, tá vendo? É verdade. Ele sabia orientar. Ele fez isso comigo, aí você não se abate com... Fique à vontade, dá força. Dá força, não é Deixa a verdade? pessoa à vontade. E eu comecei, Roberto, também fazendo assim, essa dupla com ele. Nós líamos o noticiário, era todo escrito, todo redigido pelo redator, e ele me incentivava sempre, né? No começo, ali com ele e tal, e passava essa energia positiva, essa força importante para quem está dando os primeiros passos. E ele fez não só comigo, como vários, você foi testemunha, você também já citou que foi alvo dessa atenção dele. E eu vim para aqui, o convite partiu dele. É interessante. Ó, em julho de 91, César, há 33 anos. 33 anos, é brincadeira. Olha, mas nós vamos hoje dedicar o programa a Paulo Lacerda. Vamos fazer um programa mais descontraído, mais leve, para homenageá-lo, porque afinal de contas ele merece todas as homenagens e hoje é um dia muito especial. Mas já que ele ajudou muita gente, abriu as portas para Agora muita gente... permita-me, César, por favor, Geraldo, só um minutinho. Olha, depois do Dia da Mulher, lembra que há 13 anos eu estava aqui com você no programa aqui, hoje apresentado por Paulo Alberto, naquele horário, recebi a informação da morte de minha mãe, não foi, César? Foi, exatamente. Um dia depois após o Dia da Mulher. E ontem eu estava, quando eu recebi essa informação da morte do Paulo Lacerda, eu estava em Japaratuba, rapaz, justamente com meus familiares para acompanharmos para a missa de 13 anos da minha mãe. Não pôde estar presente. Fiquei muito triste. Espiritualmente não consegui dormir bem. Espiritualmente você esteve conosco, presente, que isso não há dúvida. Bom, mas vamos então ouvir uma pessoa que é do rádio também, está afastada dos microfones, mas que trabalhou com Paulo. Não só trabalhou com Paulo, mas como abriu as portas para Paulo Lacerda, que eu não sabia, entendeu? E pouca gente sabe disso. Quem será essa pessoa? Vamos então conversar com o Brasa. Eu era menino, eu via o Brasa já, viu, na Rádio Jornal, na Rua da Frente. Eu via o Caboclo Jeremias, né, Nazaré Carvalho, Jário Alves de Almeida e Geraldo Chagas Ramos. O Brasa do Rádio Esportivo daquela época tinha um comentário pela manhã na Rádio Jornal que parava a cidade. Realmente era muito contundente, muito polêmico, sempre incisivo nas suas opiniões. E marcou época, viu? E o Geraldo foi uma dessas pessoas também, que todo mundo teve, no começo, teve alguém para dar a mão. E Geraldo deu a mão ao Paulo Lacerda lá, tempos atrás, quando o Paulo estava começando. Boa tarde, Geraldo e Chagas Ramos. É bom ouvi-lo aqui no Balanço Geral. Boa tarde, é uma satisfação imensa estar com vocês aí. Infelizmente, no momento dessa natureza, mas com toda a justiça, há uma pessoa que realmente deu toda a sua vida, não só pelo esporte, pela notícia, pelo rádio sergipano, certo? O Paulo Lacerda é uma pessoa seguinte, de uma prole muito grande, né? Isso. Morávamos próximos, ele na Minas Gerais e eu na João Andrade, e o Alberto Lacerda já trabalhava em rádio, né? Muito inteligente,
Infelizmente, dava um grande trabalho a todos nós, muita preocupação, todo mundo sabe disso. A mãe dele viúva, né? E nós criamos uma liga de futebol menor, você se lembra, e que fazia, juntamente com ele, com o Roberto Silva, eles dois eram meus amigos próximos e que ajudavam na parte burocrática, né? E depois eu comecei no rádio, fazendo comentários para Raimundo Luiz, é assim que eu comecei, Ninguém Manda Torcedor. Depois iniciei na Rádio Jornal com Alberto Lacerda, fazendo o programa Fute Fofoca. Era um programa que acontecia aos domingos, antes do jogo de futebol, onde nós fazíamos um trabalho que era um trabalho humorístico com criações, porque naquele tempo não tinha nada, né? Aí contava histórias dos atletas, né? Nas mesas de bares, etc. E fazia as críticas, né? Muito quentes. E depois comecei a fazer aquele programa Esporte ao Despertar. Nesse programa, Esporte ao Despertar, nós precisávamos de pessoas para nos ajudar, e Paulo e Roberto iniciaram como repórteres, né? Mas são pessoas de alta inteligência e que nasceram, talvez, exatamente para essa área radiofônica. E ficou provado aí, durante todo esse período, ainda está aí o nosso amigo Roberto Silva, né, continuando fazendo o seu trabalho. Nós nos direcionamos por outra área, né, e fomos obrigados a deixar, né, mas sempre acompanhando todos eles, acompanhando você também, né, nesse trabalho. Por diversas vezes você me consultou para que eu retornasse. Rapaz, vamos retornar. Rapaz, eu não tenho mais tempo e tal e tal. Mas sempre com vontade, mas nunca deixei de estar com vocês, né? Obrigado. Então, a Paulo Lacerda foi um homem que realmente tinha a competência que tinha e não se restringia a ele próprio, ajudava as pessoas. E assim é que ajudando, colocou diversas pessoas para seguir essa carreira radiofônica. Então, muitos devem a esse, e eu já ouvi os diversos depoimentos, muitos devem a Paulo Lacerda, justamente o momento que se encontra no auge do nosso rádio. Então, onde é saudoso. Nós acompanhamos o sofrimento que ele esteve durante 62 dias na UTI, desde quando você me comunicou que estava acontecendo isso, e nós acompanhando, né? E, infelizmente, tivemos esse desgaste agora de ter, mas como é o caminho, é o ciclo que se completa. Paulo completaria 75 anos no próximo dia 17 de março. Ele sempre comemorava o aniversário da capital com o aniversário de Paulo Lacerda. Isso. Eu já estou a completar 82, quer dizer, um pouco à frente, né? Ele faria 85. Nós éramos amigos mesmo de participação familiar com relação à mãe dele, os irmãos dele, né? Nós estávamos sempre ali para poder congregar as coisas e dar continuidade ao trabalho familiar que ele tinha, entendeu? Então, Paulo deixa um legado que é incontestável, né? E cada um é assim, a gente segue e tem o ciclo. Paulo completou seu ciclo e certamente deverá estar em algum lugar. Por quê? Porque Paulo era um cara de bom coração. Paulo era um cara que era dado a amizade com as pessoas, a formar amigos. Isso. E claro que todo mundo, às vezes, ninguém é santo, ele tem seus erros. Lógico, né? Claro. Naturais. Todos nós temos. Isso é natural. Então, o Paulo deixa um legado enorme para uma falta enorme
persistente como ele é, tão persistente que ainda dessa situação que se encontrava, voltou a participar com você desse programa que nós ouvimos sempre, né? E dizia sempre a ele. Então, era uma pessoa de nossa íntima amizade. Paulo era um amigo irmão e nos deixa grande saudade, certo? Ok, Geraldo. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua opinião, pelo seu depoimento importante, relatando essa fase inicial, né, do início essa fase inicial da carreira de Paulo Lacerda, revelando coisas que eu até não sabia, né? Interessante. Que todos nós, todo radialista, ele teve um começo, todo artista teve o seu começo, né? As dificuldades naturais do principalmente início. No início, principalmente. Quando a pessoa está verde ali, vai aprendendo, né, com o carro andando, vai aprendendo ao longo da caminhada. E nesse momento, aquelas pessoas que abrem as portas são importantes, como foi Geraldo aí, tão importante na vida de Paulo Lacerda. Geraldo Chagas Ramos, olha, um grande abraço para você, como você bem disse no início, né? Apesar do momento triste, mas foi bom ouvi-lo e saber de você, ouvir de você esse depoimento tão importante. Olha, César, permita-me, eu ouvi Geraldo, o garotão, o pivetão, Geraldo, com aquela música, eu sou eu, foi o pai que me fez assim. Esse era, sim, aí era. Graças a Deus, hoje eu digo, no mercado ali, o cara ia fazer feira, tinha que ouvir de qualquer maneira, porque todo mundo estava ligado. É verdade. Onde a Rádio Jornal alcançasse, era assim, onde alcançasse a Rádio Jornal, o vizinho era obrigado a ouvir o outro. Porque o cara botava alto. Tá vendo aí, seu Geraldo, que já acompanha há muito tempo, seu Geraldo? Era um lema, tá vendo? E foi, viu, você foi através do rádio, através dessa minha forma de fazer, onde sempre tinha críticas fortes, mas tinha no fim da semana um programa chamado Tirateima, que chamava todos aqueles que foram criticados para fazer sua defesa, e a coisa era muito... com aquele outro famoso Tuca. Tuca foi extraordinário para meu trabalho. Foi o trabalho de Paulo Lacerda e muitos outros. Outro que ficou saudoso foi o Idésio Xavier, que também faleceu ultimamente. No último sábado. Então, nós estamos nessa fase agora. O pessoal antigo, naturalmente, né, estão indo embora, né, e deixando justamente os legados para que os outros continuem. É um pouco diferente as coisas, mas na verdade um pouco mais fáceis. Nossos problemas eram tudo difícil, nossas transmissões eram difíceis. Paulo sabe, com o esporte e tal e tudo mais, sair daqui para o interior, para Salvador, para o interior da Bahia, era levando um transmissor de 500 quilos. Isso, é verdade. Era uma parnafernália. Eu já acompanhei maleta, transmissão não, mas... Era transmissor portátil. Viu, Geraldo? Eu acompanhei maleta. E a primeira transmissão interestadual. De 500 quilos no carro, numa ruralzinha atrás, para chegar lá, subir nos pau de sebo, para poder botar antena. Às vezes, inclusive, transmitir o jogo, você não sabia nem se estava tendo retorno. Exato. Eu um episódio que eu não esqueço, que eu fui ao interior da Bahia a fazer uma transmissão em Alagoinhas, fazer uma transmissão com o Antônio Barbosa. Né? Barbosa era o narrador. E eu era o comentarista. E eu não sabia se estava tendo... Aí o Barbosa, quando ele perguntava, e alguém estava ouvindo por lá, eu não tinha retorno, aí eu fazia o comentário, eu pedia o gol, isso sem saber se estava... Você estava no ar. Mas quando cheguei aqui, eu disse, não, rapaz, deu tudo certo. Então, era assim, tem muitas histórias assim. É verdade. Valeu, Geraldo. Então, um abraço para vocês, que Deus dê saúde a vocês, entendeu? Para continuar esse trabalho que o Paulo deixou aí para vocês seguirem, tá certo? Tá certo. E Paulo deixou saudade, certo? Mas completou a sua fase. Paulo foi família comigo. São todos os irmãos, tá certo? Hoje ficou apenas uma irmã, né? Só, né? Mas, como ela diz, o único irmão foi embora. Foi embora, mas vai para certo, para um bom lugar. Os anjos estão lá trocando trombeta e lhe recebendo para ele continuar junto com aqueles que já foram as suas programações radiofônicas.
Verdade. Um abraço a vocês. Um abraço, Geraldo Chagas Ramos. Bonito depoimento, é emocionante Muito, até. muito lindo o depoimento do Geraldo. 17h28 na Voz do Povo, aqui é o Balanço Geral especial desse 10 de março. A primeira transmissão de futebol interestadual que eu fiz foi com Paulo Lacerda. Olha, Antônio Marques narrando, comentário Haroldo, aí o Haroldo Lessa, eu e Paulo na reportagem. Ele foi fazer. Era tão humilde que foi para Que timaço, hein? Que timaço. Eu era o juvenil da equipe. No meio das férias. No meio das férias, amigo. Que massa aqui. Zé Antônio Marques, Haroldo Lessa, Paulo Lacerda e ainda Rosalvo Nogueira, 3 repórteres. Sim, que timaço, rapaz. Eu era banco desse time aí. Você é talentoso. Mas o César é super talentoso, amigo. Obrigado. Bem emocionante e interessante esse depoimento de Geraldo Chagas, que viu o Paulo praticamente, né, começar no rádio. Aliás, abriu as portas para Paulo começar na Rádio Jornal, lá na Rua da Frente, na Avenida Rio Branco, número 22, aqui em Aracaju. A Rádio Jornal, que sempre teve uma grande audiência. Naquela época era uma rádio pequena, tal, em relação às outras, Rádio Cultura, potente, Rádio Liberdade também, um alcance não sei o quê, mas a Rádio Jornal sempre ali marcando presença e com uma grande programação e com grandes talentos, uma equipe sempre competente. Super competitiva. Né? Com vários narradores, locutores esportivos, disc-jockeys, noticiaristas, fazia também um rádio de linha de frente. 17h29, vamos ouvir então, vamos bater um papo agora com outro grande radialista. O campeão de audiência, né? Campeão de audiência, um cara que eu sou fã, permita-me dizer. Né? Uma ocasião ele trabalhava na Rádio Olinda e eu fazia um curso lá em Recife. Era funcionário público estadual, hoje sou aposentado, e fui fazer um treinamento lá em Recife. E a maior audiência do Grande Recife era esse camarada, que estava na Rádio Olinda. E do meio da galera lá, eu batia na mesa e dizia, esse aí é meu conterrâneo, esse aí é de Sergipe. É de Sergipe. Nascido e criado lá e veio fazer sucesso aqui em Pernambuco. Botou todo mundo no bolso aí e dominou a audiência. Até quem tinha garganta de aço no segundo. Primeiro lugar em audiência em Pernambuco. Um grande prazer, me permita dizer, o prazer, o momento é meio triste, muito triste pela perda do Paulo, e o programa hoje é em homenagem a Paulo Lacerda, mas vamos ouvir então Alexandre Santos, de quem Paulo sempre me falou muito bem e relatou várias histórias de viagens para fazer transmissões esportivas Brasil afora, viagens, transmissões inclusive internacionais, até com jogos de Copa do Mundo, sabe, Serão? Então vamos ouvir Alexandre Santos, o campeão. É o grande campeão de audiência. O campeão de audiência. Alô, Alexandre, boa tarde. Boa tarde, César Cabral. Boa tarde, meu amigo Luciano. Que saudade de você, de ouvir sua voz. Eu converso sempre com seu irmão, Ivan. César lembrou uma fase que eu acredito que tenha sido a melhor fase minha do rádio. E eu tive muitos ouvintes sergipanos e hoje eu sou, sinceramente, muito grato à audiência deles e à propaganda que eles sempre fizeram comigo, de mim, né? Não só porque eram amigos, mas porque me conciliavam como profissional. Então, o César, Dr. Elber, o Rosalvo Nogueira, e um rapaz que trabalhava na Embratel também, chamado Jonas. Então, tinha muita gente, sabe, que vivia pelo Recife e ficava me ouvindo e, às vezes, não tinha nem a coragem de telefonar para mim de tanto me admirar. Olha, mas não estamos no momento, eu, pelo menos, acredito, o próprio César, de felicidade por causa disso, daquilo. Eu estou muito triste, desde ontem que eu sinto muito o passamento do meu amigo Paulo Lacerda. O César já colocou aí, Paulo não foi somente um companheiro de viagens. Ele foi um companheiro de rádio, irmão, tem várias passagens com ele. Uma coisa que muita gente não deve saber é que praticamente o Paulo foi o responsável pelo meu lançamento como locutor. Foi Paulo que fez o teste comigo e disse a Cádio Nascimento na Rádio Jornal, em 1969, no finalzinho na Rádio Jornal ali da Avenida Rio Branco, e que eu era um cara capaz, que tinha boa capacidade como locutor. E então dali começou aquela amizade com o Paulo Lacerda. Foi uma amizade de irmão, podemos dizer, né? Porque irmãos é aqueles que se amam e brigam sempre. Eu sempre brigava com o Paulo brigava comigo, mas nunca perdemos a amizade. Não só a amizade
de mim para ele, mas da mãe dele, Dona Marisete, do irmão, do Alberto Lacerda, que foi meu companheiro de rádio em Salvador, do Alberto, e todos os irmãos do Paulo. Então eu fiquei muito triste com o passamento dele, mas tenho certeza que ele está num bom lugar, porque a alma dele está sendo tratada por Deus, por Jesus Cristo, tenho certeza disso. Então o Paulo foi um grande companheiro de viagem. Nós viajamos não só pelo Brasil, era meu companheiro favorito, e ele dizia também que eu gostava de viajar comigo, porque ele dizia que comigo ele aprendia cultura, né? Como eu sou professor de literatura, aí eu gosto de biblioteca, e ele me acompanhava para a biblioteca, teatro, essas coisas culturais. Então, eu estava lembrando ontem, cheguei até a chorar muito, me chorei muito. Foi de uma viagem que eu fiz com ele de Paris para Londres. E nós aproveitamos, fomos por terra, né? Fomos de ônibus e fomos pelo barco, né? Pelo ferryboat, passamos de Dover, ou de Calais, na França, para Dover. E foi uma viagem inesquecível. Eu e o Paulo andamos a Londres todinha de pé e de metrô. Uma coisa legal. Olha, eu fico muito feliz em relembrar isso aí, ao mesmo muito triste por não poder mais conversar com ele, bater papo com ele, mas como eu disse, tenho certeza que o Paulo Lacerda está em um bom lugar, um grande profissional. Não era aquele locutor de vozeirão, mas era um rapaz inteligente, boa conversa, sabia escrever, sabia falar, e sobretudo, era um grande companheiro. E eu tive a felicidade também no percurso de ser professor do filho dele. E conheci a filha dele, Amanda, me lembro, bem pequenininha ainda, que ele tem um prazer muito grande dessa filha, todos os filhos dele. Então, César, para mim é uma satisfação muito grande falar sobre Paulo Lacerda e, ao mesmo tempo, a tristeza incrível que a gente não vai poder contar com ele fisicamente, a não ser através da lembrança. Viu? É verdade. E aqui ao meu lado, Beron Ribeiro, dividindo a bancada aqui do Balanço Geral, foi outro também que teve as portas abertas através de Paulo Lacerda. Isso ele já revelou aqui, não é, Heron? Exatamente. E o Paulo foi essa figura que você também retratou há pouco. Esse grande amigo, esse grande profissional que abriu portas para outros. E me orientou muito. Outros profissionais da empresa, né, Heron? Agradeço muito, muito. Alexandre, um grande abraço, satisfação ouvi-lo, hein, amigo? Apesar desse momento, mas é sempre bom falar com esse grande doutor aí da literatura brasileira. Tá certo, é um prazer muito grande estar ouvindo vocês. A Regional, para mim, foi uma emissora que abriu muito minhas portas. Foi a minha primeira emissora oficialmente. Quer dizer, de maneira amadora, foi a Rádio Difusora com Silva Lima. Mas só foi um negócio de 5, 6 dias com Silva Lima. Profissionalmente foi a Regional, foi onde eu aprendi ao lado do Paulo, do Homero Silva, de Nazaré Carvalho, de Archival Gomes, e Désio Vieira, que morreu também recentemente. Eu fico até triste. Luiz Ramalho, está falando, lembrando desse pessoal, do Cádio Nascimento, de Seu Aloysio, esse pessoal todinho. Então foi o início da nossa carreira como eu como locutor de todos os tipos. Eu aprendi a fazer tudo no rádio através de Paulo Lacerda, ele me tocando, noticiarista, redator. Depois fui me especializando como locutor esportivo e em 1972 eu fui embora para Natal, logo depois para Recife, que foi essa passagem que o César Cabral contou. Mas eu tenho muita lembrança do pessoal da Radional. A última vez que eu passei pela Radional, eu fiz dupla de transmissão com o Hélio Pelleiro, não é? Trabalhando também com o Roberto Silva, trabalhando com o Paulo Lacerda. Com o Paulo Lacerda. Seu amigo Aquerão estava na fita também, amigo, é verdade. Não é? Jailton Santana, uma equipe sensacional. O Wilson Tavares, Augusto Júnior também. Eu trabalhei com esse pessoal todinho, né? Como repórter, como locutor de retaguarda, tudo. A lembrança é muito grande do Alex. Estou muito emocionado com estar falando com vocês, estar falando sobre esse grande amigo. Eu não perdi esse amigo. Fisicamente, sim, mas ele vai continuar sempre, porque ele é um amigo irmão. Eu tenho 2 amigos irmãos no rádio. O Paulo, em primeiro lugar, e logo depois
vários outros, mas destaco um que é o Andrade Lima, que é também um grande amigo, tem uma carreira muito parecida junto comigo também. Então, fico muito feliz de falar sobre ele, sobre vocês, e de estar em contato com vocês, porque nunca mais eu falei lá, perdi até o treinamento de falar no ar. Alexandre, olha, inclusive, nessa última passagem que o senhor mencionou com a gente aqui, eu lembro o slogan que o Alexandre colocava, Excreto de Ouro, o time que nunca perdeu. O Elton Elias comentando, na verdade, tinha o Paulo Lacerda, era um dos narradores também. Repórteres Adelson Barreto, Heron Ribeiro, Jailton Santana, Roberto Silva, era uma grande equipe também, não foi, Alexandre? O senhor lembra, né, amigo? Esse time de ouro foi o seguinte, você sabe que o rádio da gente foi um rádio que profissionalmente é incrível, um rádio autêntico, mas a gente tinha muitas deficiências, muitas limitações, e eu me recordo que para aproveitar umas vinhetas que tinha na Rádio Jornal do Comércio, que tinha também o Excreto de Ouro, o time que nunca perdeu, trouxe essas vinhetas para cá e a gente adaptou aqui, inclusive com aquele um BTP, que foi meu amigo Ribeiro, que também reapareceu lá da Rádio Jornal, Jornal do Comércio, eu trouxe para cá, na época do Raimundo Luiz, Arcival Gomes, Oliveira Júnior, esse pessoal todinho, Cid Moraes. Cid Moreira. Cid Moraes. A gente trabalhou bastante com esse pessoal, aí eu coloquei essa vinheta. E também tem um detalhe, que eu vou lembrar aqui para vocês, é que eu estava comandando a equipe, o Paulo era o coordenador e Raimundo Luiz era o supervisor-geral. E aí foi quando eu conheci um rapaz por nome de Laércio Miranda, que depois chegou a ser deputado, vereador, deputado. E o Laércio, ele trabalhava na Rádio Verdade. E eu ouvi uma vez o Laércio transmitindo e gostei do estilo dele. Levei o Laércio Miranda para lá. Mas lá eu aproveitei também com essas vinhetas que eu trouxe do Recife, o Cidade Aflita. E coloquei o Laércio Miranda para fazer e ele foi um sucesso e eu fiquei muito feliz com isso. Olha, eu fico muito feliz de estar conversando com vocês. Eu já estou muito emocionado aqui. Eu sei que vou acabar chorando, porque eu estou muito chorando. Mas quando vocês quiserem qualquer coisa, falar com seu amigo, eu não estou muito bem emocionalmente depois do passamento de Paulo Lacerda. Não fui para o velório, porque eu não costumo frequentar velório, entende? Eu me envolvo muito emocionalmente e posso até morrer na hora. Não fui para o de minha mãe, de meus irmãos, e também não fui para o dos colegas, como o Elton Elias, por exemplo, eu não fui. Mas todos estão bem na minha memória, todos estão sempre relembrados por mim, nas minhas crônicas. Eu tenho um livro praticamente pronto, chama-se Eu Estava Lá, As Memórias de Alexandre Santos. E vocês todos estão no meu livro. Talvez esse ano eu ainda lance. E aí eu vou pedir o apoio da CBS e todos vocês estão convidados a partir de agora. Um abração, meu velho. Agora, Alex, permita, César. Alex, muitas pessoas chegam a me questionar na rua. Será só Alexandre Santos não será homenageado com a narração de despedida como narrador de futebol, no jogo bom, e nem que seja pelo menos alguns minutos? Existe essa possibilidade, Alex? O Augusto Júnior, quando era vivo, ele sempre comentava conosco e outros colegas também. Só, preste bem atenção. Pode até haver essa possibilidade. Vamos deixar o tempo passar um pouquinho, deixa eu me equilibrar um pouco do ponto de vista emocional e a gente pode fazer, vocês podem prestar uma homenagem e eu também vou prestar uma homenagem transmitindo um jogo com vocês, quem sabe pode ser também, certo? Não tem problema não, eu fico muito honrado com o convite de vocês e essa possibilidade de fazer. Eu acredito que eu só não quero que apresente nem mais, porque minha dentadura já foi para a casa da Maria. E não apresentamos nem mais, o resto fica tudo bom. Viu? Aí eu ainda transmito com muita força. Valeu. Um abraço. Muito obrigado, viu? Eu ficaria muito feliz. Eu fiquei muito feliz em estar falando com vocês na minha querida Rádio Jornal, que foi uma das primeiras emissoras. Toda profissional que eu trabalhei. Exatamente. E nós também ficamos muito felizes com a sua participação emocionante, esclarecedora, informativa para os nossos ouvintes. Alexandre Santos, um grande campeão da audiência, um grande abraço, Deus lhe proteja, muita saúde e fique em paz, meu irmão.
Olha, César. Valeu. Olha, você me emocionou, viu, César? Foi, né? Quando você disse que foi meu ouvinte da Rádio Olinda. Eu costumo dizer que quando eu passei na Rádio Olinda de Pernambuco, foi a minha universidade. Foi o meu curso de mestrado e doutorado no rádio, foi a Rádio Olinda. Foi onde eu me consagrei profissionalmente. Então, todos aqueles que me ouviam na Rádio Olinda, até hoje eu tenho contato através das redes sociais com o pessoal que eles lembram. Eu me lembro muito da Rádio Olinda. São duas grandes emissoras que eu me lembro. Aliás, duas grandes emissoras. A Rádio Olinda e a Rádio Jornal. A Rádio Jornal foi o grande início. Foi onde eu consegui também muita coisa profissionalmente, onde eu aprendi. E a Rádio Olinda foi a minha consagração. Um abraço para vocês, uma boa noite, uma boa tarde, né? Boa noite e bom programa. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para você. Foi um prazer enorme tê-lo aqui e ouvi-lo aqui no Balanço Geral. Grande Alexandre Santos, campeão da audiência. É verdade. Nós falamos da passagem do Alex, nós chamamos carinhosamente de Alex. Né? Ele gostava, inclusive. Aí, nessa última passagem dele aqui, a equipe era da rádio mesmo, era todos os integrantes eram contratados pela emissora mesmo, não era terceirizado. Ele era o narrador titular nessa última passagem, fazia dupla com o Wellington Elias, o comentarista do Povo. Paulo era o segundo narrador e tinha outros narradores também. De vez em quando eu entrava na fita também para narrar vários jogos. Foi também. Muito Heron aí, tá vendo? Grande Heron. Tinha uma equipe de repórteres sensacional, tinha Roberto Silva, o experiente Roberto Silva, Jailton Santana, Adelso Barreto, Heron Ribeiro. Tem mais outros repórteres também que agora a memória me falha agora, tá certo? Olha aí, são 17h44. Era Augusto Júnior. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco vamos ouvir também. Esse está em atividade, continua. Começou também pelas mãos do Paulo. Ele vai relatar um pouco da sua história também nessa homenagem especial ao Paulo Lacerda, que é o Roberto Silva. Daqui a pouco ele vai contar histórias lá do Arco da Velha mais interessantes. 17h44, faltam 16 para 18. Voltamos já com o Balanço Geral Especial desta segunda-feira, 10 de março. Balanço Geral, a informação total. De 10 a 13 de março.